Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, nós exaltamos o teu poderoso e santo nome, Jesus. Nós te pedimos perdão por toda falha, perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que a única chance de estarmos perante o Senhor é pelo sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário, que nos perdoa, que nos coloca junto, unidos, totalmente conectados com o Senhor. Não é por mérito humano, obra de mãos humanas, é pelo sangue de Cristo, tudo é por esse sangue. Toda remissão, toda a força do Espírito Santo que nos une poderosamente ao Pai como filhos adotivos, vem da obra redentora da cruz, os merecimentos de Cristo. Nós clamamos hoje pelos merecimentos de Cristo, que o Senhor possa encher nossos corações, nos ensinar, nos edificar, nos transformar. Que o nosso coração possa sair daqui transformado, impactado, não pelo homem, não por palavras humanas, mas pelo Espírito Santo. E aquilo que o humano falar que não for do teu agrado, não for do Senhor, seja descartado, jogado fora, no esquecimento, em nome de Jesus, porque o humano falha muito. Então que venham só as coisas do reino, do próprio Espírito Santo em nossos corações. Nós nos abrimos essa noite, Espírito Santo, para receber de Ti, para beber as Tuas águas. O Senhor bendisse, Jesus, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós temos sede, Senhor. Senhor, mata a nossa sede, nos alimenta de Ti, que possamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, que possamos nos aproximar mais de Ti, que possamos, Senhor, ter nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, sermos cheios do Espírito Santo, selados pelo Teu Espírito, temos nossos nomes escritos no livro da vida, que nós possamos, Senhor, ser um contigo, possamos ser cheios, transbordantes do Espírito Santo, como a Tua palavra diz e indica que é um processo de ser cheios, sejam mais cheios, busquem ser cheios do Espírito Santo, transformando, que a gente possa ser transformando pela palavra de Deus em vosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita, a boa, agradável e por fim perfeita vontade de Deus, que a gente possa experimentar essa vontade do Senhor. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, fica à vontade, Espírito Santo, para fazer o Teu querer, operar a Tua vontade em nossos corações e nos encher mais de Ti. Abra nosso entendimento em nome de Jesus para Te conhecer, para Te glorificar e para sermos frutíferos para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Recebe no seu coração, meu irmão, essa oração, que ela seja a sua oração junto com a minha, que seja uma oração de contrição, de abrir o seu coração para o Espírito Santo falar. Não o que a gente quer ouvir, o que Ele quer falar, o que Ele quer ministrar. Você abre o seu coração para isso? Para Ele falar o que Ele tem vontade de ministrar e de mudar no nosso coração? Não o que nós estamos com vontade de receber? Talvez a nossa vitória, talvez algo que a gente precise. E isso é legítimo e Deus Ele quer dar, mas buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí as pessoas que eu não cumprimentei, pastor Roberto, Carolzinha, a outra Carol aqui, Manassés, Cidinha, sejam muito bem-vindos, vocês são bênção. Vi, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. A palavra que eu quero trazer hoje, amados, se é que eu posso dar um nome, um título para ela, é A Religião que Te Salva. É um título contraditório. É um título paradoxal. É um título só para pegar na nossa mente e falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Sinto cheiro de heresia. A religião que te salva. Qual é a religião que te salva? Qual é a religião certa nesse mundo? Religião nenhuma. Religião nenhuma é a certa. Nós vamos falar do caminho da salvação. Do caminho da salvação e dos erros da religião. Algo inventado pelo ser humano que muitas vezes falha em cumprir a vontade de Deus, em se conectar com o Espírito Santo, em ser cheio do Espírito Santo, obedecê-lo por profundo amor e reverência e temor. A religião, como a gente conhece, religiões criadas pelo ser humano, ela tem um fim em si próprio, que é ser um bom religioso,
que é mudança externa, não interna, de transformação e mudança de essência, de natureza caída que vem de Adão para a natureza viva e transformada que vem do Espírito Santo. Essa que a gente tem que ter, é essa que eu e você temos que ter. Mas a religião, ela vem minando isso, porque o que importa para a religião é o que você é por fora, não o que você é por dentro. É o que você aparenta para as pessoas, não o que você é com Deus, em intimidade, em vida de secreto, no seu quarto secreto, na sua vida com o Senhor. O que importa para a religião é você cumprir as muitas regras que aquela religião, seja religião X ou Y, traz. Cumprimento de regras, rigor ascético, ordens de um Deus tirano que manda a gente fazer algo, porque senão ele vai castigar e nos jogar no inferno. Isso é o erro da religião. Isso é a falha em não irmos por caminho de sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo e entender nosso relacionamento com Ele, com o Senhor, com base no profundo amor, profunda reverência, intimidade, um com Ele, noiva de Cristo, para casar e nos conectar completamente. O erro da religião, ele traz uma visão completamente deturpada de quem Deus é e de quem nós somos. Apenas aparência externa, apenas rigor ascético, milhões de regras, um Deus tirano, um Deus mau que nos manda e a gente tem que obedecer muito. Senão, primeiramente, as pessoas vão nos olhar com maus olhos e nós somos muito vaidosos e orgulhosos e não vamos querer que as pessoas nos olhem assim. E segundo, querer, por medo de Deus, cumprir essas regras. Grandes erros da religião. Grandes erros da religião. Sejam bem-vindos, pessoas que chegaram aqui, Andréia, Bruno, minha tia Wanda, quanta honra, minha esposa, Alê, Nina, glória a Deus pela vida de vocês. Então, falando sobre como devemos ser cheios do Espírito Santo, transbordantes num relacionamento de amor com o Espírito Santo e não de regras e regulamentos da religião. Não há religião que salva, não há religião no mundo que salva. A religião tem um fim em si próprio. Vamos ver o primeiro ato religioso. O primeiro ato religioso da humanidade. Toda vez que eu falar que religião, tem uma conotação depreciativa, tem uma conotação de que religiosidade, religião é algo ruim. Conexão com Cristo, vida com Deus, vida de intimidade com o Espírito Santo, vida de comunhão com os irmãos é algo bom. Não há esse nome religião, como a gente conhece tão largamente o senso comum de toda a humanidade, que fala sobre a religião. Não há isso na Bíblia. Não é assim que as coisas são. Vamos ver o primeiro ato religioso, o primeiro ato externo de tentar conectar com Deus, pelos indutos e ordenanças e formas humanas de conectar com Deus. Isso é religião. Formas humanas de religar a Deus. Religião, religar a Deus. Gênesis 3:6. Vem comigo. A mulher viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá, amados? Viu a árvore, era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. As folhas de figueira é o primeiro ato religioso. Ele já vinha sendo formado, ele já vinha como um bebê no ventre da mãe que vai sendo formado até nascer. Ele começa a formar quando a cobra vira para Eva e fala, né? Vocês podem comer de tudo que tem aí. Nós não podemos. Ele fala ainda mentira, né? Vocês não podem comer de todos os frutos. Mentira, é só um que era proibido. Tá? A cobra é muito, né? O diabo ali pela cobra é muito astuto. E a Eva falou: não, só está falando a respeito da árvore que está no meio do jardim. Nela não podemos nem tocar. Aqui começa o primeiro, né, ensaio dos atos religiosos. Rigor ascético, não toques, não pegue, não fale, fique postura de religioso. Por quê? Deus nunca mandou não tocar.
não podia comer. Então já começou a ter indutos humanos e ordenanças humanas sobre aquilo que Deus falou, mudando o original que Deus falou. Isso é religião. Estamos aprendendo o que é religião. Então, Eva foi ali, não toques, não toques. Por fim, depois que tudo dá errado, porque essa religiosidade que já havia no coração levou a isso, levou a uma falta de amor e reverência profunda e respeito ao Pai, por simples amor e não por obediência fria. E eles pecaram, comeram do fruto e fizeram as folhas de figueira, tampar a vergonha, tentar aplacar a ira de Deus, cobrindo as suas vergonhas. É uma cobertura, uma simples cobertura. Isso não te faz se aproximar de Deus, é apenas uma forma completamente errada de tentar aplacar a ira de Deus quando eles viram as suas vergonhas. Deus logo vem e mostra o jeito certo de fazer as coisas. Ele mata um animalzinho, sacrifica um animalzinho inocente e cobre Adão e Eva com a pele desse animal. O que significa isso, irmãos? Aponta para Jesus Cristo. Assim como houve o primeiro ato religioso, nós vamos ver que religião afasta o homem de Deus. Religião afasta o homem de Deus, grava isso no seu coração. Veio também o primeiro ato da mostra de Cristo, que nos une com Deus, nos une com o Pai. É um símbolo, é um tipo de Cristo, esse animal que foi sacrificado. Ele aponta para essa reconexão que viria. Essa reconexão que viria. Primeiro ato religioso versus a primeira figura de Cristo, que destrói a religião e que traz a verdadeira remissão. Remissão dos pecados, perdão dos pecados, purificação dos erros. Purificação dos erros vem pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É só pelo sangue, não é por indutos humanos. Seja bem-vindo, Brunão, Pastor Augusto, Daiane, seja muito... Dai, né? Dai Andresa, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindos. Olha aqui, logo depois, Deus ele faz isso e traz a forma certa. Ele faz a cobertura de animal, como eu já disse, que é a figura de Cristo, e depois ele mostra o que vai acontecer para trazer a verdadeira reconexão. É isso que você tem que entender da palavra religião. Religião no original, no grego, é religare, religação. O homem tentando se reconectar com Deus porque foi desligado pelo pecado. Mas não é com indutos humanos e formas humanas, mas é com Cristo que vamos ser reconectados. Veja, Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse lhe ferirá a cabeça e ferirá o calcanhar remete a Cristo na cruz. A cobra, a serpente, feriu Jesus só no calcanhar. A morte, o sacrifício dele, tudo que ele sofreu ali, apenas aponta para isso aqui, simples ferida no calcanhar. Mas ele com isso destruiu a serpente, como diz em Colossenses 2,15, né? Levou Satanás à vergonha pública pela cruz, pela sua obra da cruz, arrebentou com a serpente, com Satanás. Quem acabaria com esse preço que fez com que o homem fosse desconectado? Quem lá em Apocalipse que fala que abriu o livro, desatou os selos e uniu novamente o homem com Deus e trouxe o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação, lembra desse texto, lembra dessa passagem que Paulo fala muito, Jesus Cristo trouxe a reconciliação. E João 1,12 diz, aqueles que recebem a Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Adão e Eva eram filhos. Quando o homem peca, ele perde essa posição, ele cai dessa posição. Mas aqui em Gênesis 3, na teologia chamada de proto-evangelho, a primeira amostra do evangelho, já vem trazendo o que vai acontecer lá na frente. Cobra, beleza, você fez, Satanás fez eles pecarem, mas vão ser reunidos, reconectados, a religação, a religião virá. Religião, meus amados, não é uma formação de várias regras humanas, não é essas várias milhões de religiões que existem na Terra. Religiões não são esses conjuntos de regras e costumes. Religião é uma pessoa. Religação, religare entre o homem caído
e Deus bendito que vai reconectar com eles é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a religação. Recebe isso no seu coração. Entenda que a única conexão de você com o Pai é Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Flávio. Aqui nós temos o proto-evangelho, a religação entre Deus e o homem. Apenas esse, Cristo Jesus. Por isso que João 14,6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você pode repetir na sua casa, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Ele não fala ninguém vai, ele fala ninguém vem. O Pai está em mim. Ele fala com os discípulos, né? O Pai está em mim. Quando você vê o Pai, você vê a mim. Quando você vê a mim, você vê o Pai. A gente até se confunde. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 diz: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. O que é um mediador, irmão? É você falar com Jesus. Ele está, né? Deus Pai, você fala com Deus Pai, Ele está lá nos céus, você aqui na terra, Ele te ouve, tem um mediador. Sabe quem que é o mediador? Não é X, não é Y, não é João, não é Pedro, não é Felipe, é Jesus, é o único, não pode haver outro. Não pode haver outro que pode falar com Deus por você. 1 Timóteo 2,5, eu repito, só existe um Deus, isso todo mundo já sabe. Isso é básico para todo mundo, só tem um Deus. Agora, para todo mundo não, para a maioria, né? Mas só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso às vezes não é tão simples, muitas pessoas confundem aqui. Mas existe apenas um mediador e uma forma de se chegar a Deus, que é o religare, a religação, Jesus Cristo. A própria Bíblia, ela vai criticar as pessoas que ostentam ter religião como senso comum. Ou você acha que isso é novo? Isso é antigo. Isso é antigo demais, ter religião. A minha religião é a que salva. A minha religião é a religião X. Eu sou evangélico, cara. Me respeite, eu tenho a religião verdadeira. Eu sou católico, apostólico romano. Me respeite, eu tenho a religião verdadeira. Eu sou testemunho de Jeová, eu sou X, eu sou Y, adventista. Não há religião como eu cansei de ouvir na minha vida, né? A igreja, nós somos da igreja verdadeira, nós somos da religião correta. Sai da religião aí que é Babilônia, vem para a religião correta. Não é religião, amados. Não é religião como do senso comum. É essa religião que eu estou te ensinando aqui hoje, o religare, a religação entre Deus e os homens. Olha como a própria Bíblia vai criticar esses que acham que religião é algo a ser ostentado como formas de indutos humanos e um monte de regras. Tiago 1:27. Religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Aqui você deveria colocar. Se existe alguma nobreza em religião, tinha que estar aqui nesse texto. É a religião evangélica. Aí você pode pregar a religião evangélica para todo mundo. É a católica romana. Aí você prega a católica romana. É a X, é a Y. Tem que estar aqui, depois desses 2 pontos. Tem que estar aqui. Mas você vai ler na sua Bíblia como na minha. Tiago 1:27. Religião, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Deixa eu ver o versículo 26. Deixa eu abrir aqui. Tiago 1:26. Pois tem algo aqui interessante. Eu estou com uma pulga atrás da orelha aqui. Um segundo. Beleza. Aqui estamos. Tiago 1:26. Eu esqueci do povo 26, eu sabia. Aqui, ó. Alguém pensa ser religioso? Alguém pensa ser religioso? Quer ver? Vou ver em outra tradução. Eu estou na NTLH. Na VFL. Se alguém pensa ser religioso, engana-se a si mesmo. No outro, NBV. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. Na Almeida Revisada Atualizada. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Religiões vãs, é isso que tem pra gente, religiões vãs. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se
incontaminado do mundo. Isso aqui é a consequência de estar em Cristo. Porque ele vem e fala, novo mandamento vos dou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Deus que você vê no Antigo Testamento é mudada por essa. Tiago vai explicar isso. Quando você vive essa lei, você vive toda a lei de Deus. Jesus fala isso. Você vive toda a lei que aponta para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está aqui a queda das religiões, Tiago 27. Nunca mais, amado, fale, eu sou da religião tal. Não ostente mais isso. Seja de Cristo. Seja de Jesus. Aceita de uma vez por todas somente Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Somente Ele. Somente. Não há religião. Isso é falso. Isso é falso, especialmente para nós evangélicos. Cabeça dura, acha que religião é que salva, acha que nós estamos na religião certa. A religião é o religar, é Cristo. E quem é de outras religiões também. Escute isso com atenção. A religião, ela aponta para a mudança externa. Pastor Leonardo, que honra. Enquanto que vida de intimidade com Deus, vida de intimidade com o Espírito Santo aponta para mudança interna. Vou fazer uma ilustração do que é religião para você entender. Religião é você ter um prato cheio de frutas podres. Somos nós, amados. Vamos lá, frutas podres. Eu ministrei na última quinta, né? Nós somos descendência de Adão, semente caída e morta de Adão, gera fruto caído e morto, que somos nós. Como que você resolve isso? Antes de eu falar como resolve, como Deus resolve. Apesar de que eu já venho falando, né? Já venho falando. Mostrei Gênesis 3, a queda do homem, o que o homem fez como religião, colocar ali os matinhos na frente, tentar aplacar a ira de Deus, esconder o seu erro de Deus. Deus vem com o próprio evangelho, com Cristo, com a verdadeira reconexão. Mas vamos lá, temos as frutas podres. O que a gente faz? Aparência externa. É simples, coloque frutas lindas em cima das podres. E aí, se você finge ser um bom religioso e finge ser um cristão, um bom católico, um bom evangélico, um bom religioso, tá limpo. Tá bem, ninguém sabe das frutas podres embaixo, só Deus. Deus vê todas as coisas, não tem como esconder dele, poxa. Mas o homem não vai ver. E quem que a gente quer agradar vai ficar satisfeito. A religião, ela quer agradar ao homem. Em vaidade, ela quer se mostrar para o homem. Em soberba, em arrogância. E engana muito bem. E as frutas lindas em cima das podres vão esconder tudo e está tudo bem. Sim, eu sei, as podres vão contaminar as frutas limpas. E aí com o tempo todas ficarão podres, porque a gente é naturalmente caído, e uma hora a casa cai, uma hora tudo é contaminado por essa podridão interna. Mas é fácil resolver o problema, muito trabalhoso, bastante trabalhoso, mas dá para resolver o problema. É só você sempre colocar mais e mais frutas limpas, lindas e saudáveis em cima das podres. Pronto. E aí quando as podres contaminarem as limpas, você põe mais frutas saudáveis e limpas. E aí você vai sempre trocando. E você vai sempre conseguir, eu vou sempre conseguir enganar as pessoas ao meu redor. Elas vão sempre pensar que eu sou um bom religioso, santidade, jejum, oração, porque eu estou sempre enganando e colocando frutas limpas em cima das podres. Isso é religião. Agora Jesus não. Ele ensina a verdadeira mudança interna. Ele pega a fruta podre e transforma a raiz da árvore para não dar mais fruta podre. E a gente tem uma mudança de natureza ao nascer de novo. Novo nascimento, ele fala com Nicodemos, né? Jesus fala com Nicodemos em Gênesis 3, a partir do versículo 1. Aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Basta nascer de novo. Nascer de novo, vocês precisam nascer de novo, é a única chance, porque essa nova árvore nascida de novo, em quem? Em Cristo, pela água e pelo Espírito, essa vai dar frutas limpas, não vai ser mais religião, natural. O que está lá dentro é o Espírito Santo. O seu nome está escrito no livro da vida, porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi transformado internamente. Naturalmente vai externar as coisas de Deus e boas obras. Quer ver? Olha como é que Efésios 2, 8 e 9 vai bater certinho aqui, versículo 10. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós.
É dom de Deus. Não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém bata no peito e fale, eu consegui, eu sou bom, é obras. Não é obras. Não é por meio de obras. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 você vê, e assim farão as obras que Deus em sua presciência determinou para você fazer. Não falo com essas palavras, mas fala isso, né? Então, você vê primeiro a salvação por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras. Fique bem claro. E aí sim, Paulo explica sobre as obras. Está entendido que é pela fé? Está entendido que é novo nascimento? Está entendido que é nova natureza? Não é pelas obras? É pela graça, misericórdia, pelos atributos de Cristo, merecimentos de Cristo? Tá, show de bola, agora vamos falar de obras. Aí sim vocês vão fazer as obras que estão pré-determinadas para vocês, salvos. Obra não leva à salvação, a não ser na religião. A religião fala de obras e fazer coisas. Não somos fazeres humanos, somos seres humanos. Então, na religião é fazer. Na vida verdadeira com Deus é ser. É ser cristão, é ser filho de Deus. E por consequência natural vão vir as obras externas. Obras do cristão é apenas consequência da sua salvação. Por que você faz obras? Porque lá atrás eu fui salvo, meu nome está escrito no livro da vida, de graça pelo sangue de Cristo. Então naturalmente, por amor, as obras aparecem. Não consigo deixar de amar esse Deus e de servir Ele. Não consigo. Cuidado com fazer as obras para adquirir a salvação. Jamais. Nunca serão. Não. Nunca serão. Assim é a religião, irmãos. Assim é a religião. Tenta produzir de forma externa. Tenta produzir de forma externa. É como a gente tentando tirar o mau caráter de uma pessoa. Quando chega um jovem, né? Jovens por alguns anos. Quando chega um jovem, algumas pessoas, em vez de entender que tem que ser pregado Cristo e o Espírito Santo tem que pegar aquela pessoa, não precisa ser jovem não, adultos, nós irmãos, eu converti como adulto, jovem adulto, 20 e tantos anos. Então não é chegar e falar, ô meninas, tem que tirar essa saia promíscua, tá aqui. Não é saia, é calcinha. Tá usando hoje em dia assim, né? Coloca uma saia longa, poxa, coloca uma roupa bacana, né? Que seja mais condizente com o ambiente de santidade. Amado, você não muda nada na pessoa. Você mudou o externo, você não mudou o interno. Ela tem que ser apregoado Cristo no coração dela. E ela compreender e amar Jesus e se entregar para Jesus pela obra redentora do Espírito Santo, que toca, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é troca saia, não é camarada, para de fumar esse cigarro, essa maconha, para de fumar isso. Tá errado, para de beber. Não é isso, irmãos. É a obra de Deus, é a obra lá no fundo. E aí, por natureza, por natural, quando a pessoa muda de essência e aceita Jesus, ela vai abandonar as obras externas. Mas as pessoas querem o que está por fora. Querem tirar só o fruto podre. A árvore continua de raiz podre dando fruto. A pessoa esconde, tira todos os frutos podres da árvore, né? Tirou a saia, agora vem de saião. Mas continua piriguete. Desculpa, continua aqui dentro. Então, não adianta. Tira os frutos podres na esperança de que na próxima estação não vai nascer fruto podre. Se frustram, porque rapidinho vem outros frutos podres, ou os mesmos. Se frustram, mas como são perseverantes, esses ministros aí vão lá e tentam tirar mais frutos podres, tentam tirar, para com isso, não faça isso, não faça aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo. Eu sempre falei para os jovens, eu não nasci para te falar o que você pode fazer, o que você não pode, eu não fui formado, Deus não me gerou para isso. Vai ler a Bíblia, amado, vai estudar, eu vou te pregar Cristo, vou te falar do Espírito Santo, do amor de Deus, da cruz, e aí você se apaixonando, você ao natural. Eu lembro de um grande amigo que eu, nessa estratégia, ele estava na pornografia, masturbação, um monte de coisa errada, um monte. E eu não fiquei pegando pé dele nada. Continue. Vamos na igreja? Vamos. Estava sendo tocado pelo Espírito Santo para ir na igreja. No auge da sua vida pecaminosa, show de bola. Eu sei qual é que é da parada. O Espírito Santo vai tocar esse pecador. Vai impactar o coração dele. Quando? Sei lá. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, eu sei lá. Isso é com o Espírito Santo. Não é comigo. A obra é dele. E ele ia comigo na igreja. Ele ia. Eu, não falava nada dos pecadão dele. Nada.
Não falava nada. E aí, esse cara um dia virou para mim, Luiz. Ele chorou no culto, tá, que a coisa toda, entregou a vida para Cristo, aquela mudança. Virou para mim, Luiz, quero te confessar um negócio. Eu estava fundado na pornografia. Eu pensei comigo, fala uma coisa que eu não sei, amigo. Eu estava fundado nisso, naquilo. Eu isso e aquilo. Eu pensando, fala uma coisa que eu não sei, meu colega. Só que eu larguei tudo, cara. Eu larguei tudo. Eu precisei ensinar para ele. Eu precisei ensinar que pornografia é errado. Eu precisei pregar sobre masturbação. Eu precisei pregar sobre isso, sobre aquilo. Nada. Naturalmente, o Espírito Santo fez a obra no coração dele. Naturalmente, o Espírito Santo fez a obra no coração dele. E assim tem que ser. É mudança de essência. Mudança de essência. Mudança de dentro para fora. Tentar tirar o fruto podre. Religiosidade, meu irmão. Entenda isso, aprenda isso de uma vez por todas. Olha Ezequiel 36, 26. É tremendo. Fala assim, dar-vos-ei um novo coração. E dar-vos-ei um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra. E colocarei o coração de carne. Então introduzirei o meu Espírito Santo em vós. E aí introduzirei minhas regras, diretrizes, minhas leis. Você prestou atenção nisso? Primeiro o Espírito Santo vem quebrantando o coração. Vem moldando aquela pessoa dura. Dar-vos um novo coração, dar-vos um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Ponto 1. Quebrantamento. Daí introduzirei meu Espírito em vós. Entendeu? Novo nascimento. O cara recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que assim se recebe Jesus. Em João 12 você é feito filho de Deus. Em Efésios 1,13 diz que você é selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz que você vira templo dele, morada do Espírito Santo. Quando aceita Jesus, está vendo? Tudo conectado com Ezequiel 36, 26. Quebrantamento. Depois, te darei meu Espírito. E por último, introduzirei as minhas regras, minhas diretrizes, as minhas leis no seu coração. Quem que está pronto para ouvir de dízimo e oferta? Só um quebrantado de coração que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Está tão cheio do Espírito Santo que está pronto. Na vida prática, você sabe o que eu estou falando. Eu preciso dar exemplos, eu vou dar uma, não precisa. Vocês já entenderam. O meu colega que não era convertido e que depois se converteu, ele falava criticando. A gente vinha no carro do rolê de skate, ele vem criticando. Essas igrejas cobrando dinheiro, não sei o que, pastor ladrão. Existe pastor ladrão? Existe, tá bom. Existe tudo que é roubo, tudo que é malandragem, mas existe Deus e santidade também. E homens e mulheres de Deus. E inferno e céu. Ah, mas pastor ladrão, querendo pedir dinheiro. É um absurdo agora ter uma igreja com maquininha de cartão. É um absurdo. Você acha que eu me levantei? Nada. O que você acha de maquininha de cartão, Luiz? O que você acha disso? Isso é absurdo. Falei umas 2 ou 3 palavras. Não, sei lá, mano. Quer dar o dízimo? Dá em dinheiro mesmo. Pra que cartão, né? Cartão pra quê? Fazendo transferência bancária, sei lá. Quer dar o dízimo e oferta? Dá. Agora eu te falo, esquece isso, velho. Esquece dízimo e oferta. Papo ruim que nós estamos. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do amor dele. Aí eu falava pra eles o amor de Jesus. Falava. Converteu. Virou dizimista ofertante. Precisou? Falei nada sobre o assunto. Você vai falar de dízimo, parar de fumar, parar de beber. Fala que cachaça é ruim, que cerveja não sei o quê, para um não quebrantado de coração. Você está tirando fruto podre de uma árvore que não mudou de essência. A sua natureza é o pecado. Não tente mudar a natureza dele no grito. A única coisa que muda a natureza é Cristo. É Jesus. E aí sim, ele vai ser cheio de Espírito. E vai receber regras, diretrizes, leis. E vai ser doce, vai ser suave. Eu quero honrar o meu Deus. Eu quero obedecer os seus mandatos, as suas leis. Eu quero, por profundo amor, entender a diferença da religião fria que obedece por vaidade. Como os fariseus hipócritas, que a Bíblia diz, né? Marcos 7 e companhia. Vai dizendo que eles vinham com roupas longas, alongando seus filactérios, querendo se mostrar nobres. E fazem longas orações e aceitam, querendo ficar nas primeiras cadeiras para receber aplausos e tal, mas na verdade são hipócritas, engolem a viúva, maltratam o órfão. O inferno vai ser a morada deles. Jesus vem quebrando para cima desses falsos religiosos. Ele vem quebrando religião, vem arrebentando religião exatamente por isso. E vai
afastando. E isso afasta a pessoa de Deus. Afasta a pessoa de Deus. Começa lá do Éden, né? Voltando ao Éden rapidinho, Gênesis 3:9. Então o Senhor Deus chamou o homem depois do pecado e perguntou: onde você está? E ele respondeu, Adão respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, porque estava nu. O pecado leva a pessoa a ter medo, religiosidade, colocar aquela venda de folhas em volta, leva ao medo de Deus, afastamento de Deus, não aproximação, não aproximação. Marcos 7 que eu falei, né? Marcos 7:6, Jesus respondeu: seus hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Esse povo me honra com os lábios, olha aí, coisas externas. Glorificado seja Deus, orações longas, lembra dos fariseus? Deus é lindo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas o coração está longe, sua adoração é farsa, pois ensinam doutrinas humanas. Lembre-se sempre, religião, doutrinas humanas, doutrinas humanas, doutrinas humanas. Essa religião que a gente conhece essa palavra pelo senso comum, religião, doutrinas humanas. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Isso é religião. Nós estamos no religare, na religião verdadeira. A religião afasta as pessoas, afasta o religioso de Deus e das pessoas. Marcos 7:8. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Dá um exemplo, Jesus. Por exemplo, lá vai ele. Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe. Tremendo. E quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seu pai: não posso ajudá-lo. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que teria dado a vocês. O nome disso é Corban na tradição judaica. Corban. Jurei entregar essa oferta a Deus. Com isso, vocês desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros, diz o versículo 13. Tem muitos. Estude a Bíblia, meu amado. Seja como os cristãos de Bereia, que conferiam tudo que ouviam se era assim mesmo que os apóstolos pregavam, e eles aceitaram Jesus, foram os mais nobres. Confira na Bíblia se é tradição humana. O que você sabe sobre Deus, sobre o que é regra, o que é verdadeiro, o que deve, o que não deve, o que é o correto, o que é se encher do Espírito, regulamentos da religião. Escritura. Busca na palavra. Para você ter discernimento o que é simplesmente tradição humana e o que é bíblico. Bíblico. Se a gente não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, como a gente vai ter discernimento de ouvir e saber isso é bíblico, isso não é, isso é tradição humana, né? Tem um texto que está aqui na ponta da língua. Se vier eu falo. É 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18, que vai falar sobre isso. Não é 1 Pedro 1,18 então. 1 Pedro 1,18. Estou caminhando para o fim. Se Deus assim quiser. 1 Pedro 1,18. Pois você sabe o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de vossos antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu gosto de outra tradução, mas tá bom. Não foi por preço de carne ou sangue que fostes retirados da vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. É isso, tá? Não foi preço de ouro e prata, não foi ouro que pagou, foi o sangue de Cristo, cordeiro perfeito, que nos tirou da nossa vã maneira de viver, que por tradição, essa é a tradução que eu mais gosto, fala assim, que a vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes de vossos pais. A gente por tradição herdou. Pais na Bíblia, meu amado, não é só pai e mãe não. Quando fala assim, você está falando do antepassados, da descendência, tá bom? Descendência. Então o que a gente herdou da nossa descendência? É isso, a gente tem que se livrar daquilo que não for de Deus. Aquilo que eu aprendi que não é bíblico, eu jogo fora. Só quero o que é
bíblico. Afasta, tem religiões que falam, se os seus pais, seus irmãos, seus amigos não for da mesma religião que a nossa, aqui eu não vou citar qual que é não, tá? Não for da mesma que a nossa, não se aderir, você se afasta, não conversa mais com sua mãe. Você já ouviu isso? Não conversa mais com seu pai. Eu não vou nem citar o nome da religião, não é a minha intenção aqui. Mas tem uma religião, eu que gosto de estudar, gosto de saber essas coisas. Acho terrível. O pessoal prega para aceitar a religião. Jesus não. Jesus de forma alguma. A religião. Se ela for de outra religião, pode ser de Deus, Jesus, o que for, nunca mais conversa com sua própria mãe. Olha aí, nos dias de hoje, eu tenho amigos que são dessa religião. Amigos. Olha aí, mesma coisa que os fariseus, inventando um induto que faz você se afastar do seu pai, quebrando a lei de Deus, ou não honrar pai e mãe, porque não é da minha religião. Olha como que te afasta de Deus e dos homens. Religião é só vaidade. Como eu disse que os fariseus, Lucas 20, gostam de estar nas praças, receber banquetes, Lucas 20, 45 em diante. Mas é engano, e eles arrebentam com as viúvas, fazem falsidades. Mateus 23, 27 é clássico para saber o que é religião. Jesus vem quebrando de novo os religiosos. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque vocês são parecidos aos túmulos caiados. Vocês são como sepulcros caiados, é outra tradução. Com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Lembra que eu fiz a ilustração das frutas podres que são cobertas com frutas lindas? Isso é religião. Aqui os religiosos. Sepulcro caiado. Caiado significa com cal. O cal branco que eles usavam ficava muito bonito o sepulcro, muito lindo. Mas por dentro, podridão. Falando, religiosos, vocês são assim. Sepulcros caiados, falsidade por dentro e beleza aparente por fora. Fuja da religião, meu amado. Fuja da religião. Mateus 6, tenha cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados pelos outros. Olha aí, querer glória para si. Isso é religião. Não pratiquem, pois não receberão a recompensa do Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, o louvor dos homens. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e o seu Pai que observa em secreto os recompensará. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, a glória do homem. João 12,43, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Isso é religião. Querer glória humana, querer mostrar vaidade, vaidade, vaidade. Marcos 10,37, a gente vê os discípulos querendo isso. Quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso, queremos nos assentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda. É Tiago e João, E aí a gente vê eles querendo o quê? Posição. E um pouquinho à frente Jesus fala que no mundo é assim mesmo, um manda no outro, o chefe manda no outro, mas entre vós não será assim, versículo 43 de Marcos 10. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será o vosso serviçal, será o vosso servo. A gente tem que entender que a religião leva as pessoas a quererem posição, quererem aparecer, quererem ser grandes, a glória do homem, a honra do homem, não a de Deus. Muitos judeus, especialmente os fariseus religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas, eles estavam totalmente contaminados pela religião. E eles estavam vivendo a vida aparente religiosa, a vida com Deus aparente, porque não eram cheios de espírito, não reconheceram nem o Cristo que eles tanto esperavam, porque eles queriam a glória do homem. Eles queriam outras coisas com a religião. Eles queriam, na verdade, dinheiro, posição, poder. A religião sempre foi muito usada no mundo inteiro. Toda religião foi muito usada para ganho de poder, controle de massas, poder político, união, igreja e Estado. Sempre que houve união, igreja e Estado, houve corrompimento, guerras, mortes sem fim. Morte sem fim vai ser assim no fim dos tempos. Em Apocalipse a gente vai ver igreja e Estado se fundindo. O falso profeta vem com a religião apontando para o anticristo.
une igreja com o Estado. A única religião que vai existir no mundo vai ser a religião que louva o anticristo. Ele vai tomar ali lá no Monte Moriá, ele vai tomar o templo de Deus que vai ser reconstruído, vai se assentar naquele trono, vai ser adorado, vai ser o líder mundial, né? Quem está fazendo o curso de escatologia aí comigo, né? Tá vendo essas coisas? E a religião e o Estado vão ser uma só, líder mundial e líder religioso único a ser adorado. Toda vez que religião e Estado se unem, é fracasso. E a religião é muito usada. A religião serve para isso. A religião serve para dar poder, muita grana, muito dinheiro em torno da religião, muito poder de massas, muito poder político, muito poder de convencimento. Você falar em nome do homem é uma coisa, você falar em nome de Deus é outra, te dá um status, um poder tremendo. Sempre foi pregado que o rei, nas épocas que existiam reis, né, no mundo inteiro, o rei é a autoridade direta de Deus, de certa forma, e tem que estudar bastante esse assunto, né? Deus ele coloca realmente hierarquias e você ter honra à liderança que segue os indutos de Deus e não qualquer liderança, né? Então o problema dos fariseus foi esse, eles receberam a palavra de Deus, a eleição, mas preferiram a vaidade, a glória, o poder, o dinheiro, eles ganhavam muito dinheiro. Você vê Jesus quando ele expulsa os demônios daquele endemoniado, né, que tinha o demônio legião, e eles vão para dentro dos porcos e caem, eles não ficaram impressionados com o poder, com libertar alguém do diabo, eles quiseram saber disso não, o problema foi os porcos. E olha que criar porcos era pecado naquela época. Porco era pecado no Antigo Testamento. Então, Jesus fez várias coisas boas ao mesmo tempo. E eles não quiseram saber porque perderam muito dinheiro, perderam os porcos. Aquela moça que não é profetizava, né? Que tinha um espírito enganador. A Bíblia diz que eles ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Ela era uma adivinha com poder satânico. E aí Paulo expulsa o demônio dela e as pessoas vão para cima de Paulo com tudo para expulsar ele da cidade. Por quê? Perderam dinheiro. Mesma coisa, se não estou enganado, em Éfeso. Eles ganhavam muito dinheiro fazendo as imagens de escultura. E aí quando Paulo chega pregando o Deus do invisível, eles falam, nós vamos perder muito com isso. Ele está pregoando que nossos deuses são falsos, nós vamos perder muito no comércio. Então você vê isso na Bíblia inteirinha. A religião é inimiga do amor. Vou finalizar. Finalizando. Deus diz que Ele quer formar uma nação de sacerdotes com o povo de Israel. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 19, o povo de Israel vira e fala, fale Moisés conosco, fale tu conosco, Moisés, e te ouviremos, mas não fale Deus ou morreremos. Deus queria nação de sacerdotes, nação de filhos, cuidar deles, falar face a face, em intimidade com todos serem sacerdotes. Quando eles falam isso que não querem falar com Deus, fale Moisés, Deus manda Arão. Na sua presciência, ele fala, manda Arão então. Sobe Arão, e aí sim, por causa dessa atitude dos israelitas, começa o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, Arão levita. E aí, em vez de todos serem sacerdotes no povo de Israel para pregar Deus ao mundo, só a tribo de Levi, entre as 12 tribos, só os de Levi que foram servir. E ainda por cima, além de perderem o sacerdócio, ao invés de amor e palavra no coração, intimidade, respeito e honra, porque onde há amor por Deus, há respeito e honra pelas regras. Mas onde não há, precisa de lei em pedra. Entenda o que é o Antigo Testamento. Entenda o que é não matarás. Vocês não querem amor obediente, intimidade, conversar face a face, temor perfeito em amor? Então toma. Palavras e regras em pedra. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não falar diante de ti, então obedece, então respeita isso aqui. Como eles não quiseram a intimidade, vem isso. Religião é isso. É a falta de intimidade de vida com Deus que te leva a leis e regras. Onde não há amor e intimidade, há leis e regras. Onde há amor, não precisa de leis. Irmãos, é muito simples. Eu sempre falei isso com os jovens, né? Quando ele não está conectado com o Espírito Santo, não está cheio de Deus, cheio de vontade de ler a palavra, de crescer em Cristo, de crescer em dons espirituais, de orar em línguas, ele chega para mim e fala, Luiz, eu ouvi tantas, eu não posso falar aqui em público para vocês.
mas algumas coisas tipo, eu posso pegar ali, eu tô com minha namorada, eu posso pegar bem ali, eu posso tocar, eu posso fumar, eu tô em Cristo, mas onde que fala que eu não posso dar um dois, dar uma fumadinha, um baseado talvez? Então quando a pessoa não está em Cristo, vem esse monte de podes, não podes, posso ir na balada? Só de leve. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não quer ir na balada, não é ambiente para ela. Não é ambiente que ela vai cair e pecar. Ela não quer mais fumar e beber, é natural, não quer mais. O Espírito Santo é que faz isso, não é o Luiz, não é pastor nenhum, é o Espírito Santo. Então, essas perguntas são para quem não entendeu ainda, não caiu a ficha, não está cheio de Espírito. Quem está é natural. Não precisa falar para a menina, para ela colocar uma roupa, né, que não seja de promiscuidade, uma roupa melhor, mais adequada. Não precisa. Ela está cheia de Espírito, ela já sabe. O espelho fala para ela. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. Dentro dela para falar. Isso não está apropriado. Parece algumas irmãs não entenderam, não sei lá, não estão cheios do Espírito, tanto tempo na igreja, mas, enfim, deixa isso para lá. Não é ter medo de Deus, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, é ter amor, ter intimidade com Deus. Deus nunca colocou uma regra fria para a gente não pecar, uma regra fria. Eu me lembro desses amigos que eu chamava para a igreja e tudo, né, ainda chamo, alguns que eu chamava no passado, na época da minha conversão, né, eu entendi muito rápido esse lance de que não é regras, é Cristo que muda no coração. E aí, eles falam assim, cara, eu tô doidão, eu fumei maconha, não sei o que e tal. Eu falei, não tem problema nenhum. Ele, o quê? Não tem? Eu falei, não tem. Não tem, cara. Pode vir. Ah, não, eu vou no dia que eu não tiver fumado, eu vou. Fumava todo dia, todo domingo, nunca ia. Eu falei, cara, não tem problema, pode fumar. Algumas pessoas vão me chamar de herege, talvez aí, mas é religião, é religiosidade. Os religiosos vão me chamar de herege. Mas entenda o poder do Espírito Santo, entenda a estratégia. Fala, pode fumar, não tem problema não, vou para a igreja. Ele ia, e a Arapuca Santa estava criada. Jesus ia pegar ele lá. E no momento certo ele ia parar disso ou daquilo. Eu não estou preocupado com o que você faz e o que não faz. Regras rígidas, rigor ascético, não. Vida no Espírito. E no tempo certo ele vai abandonar. Então não tem regras. Deus não colocou uma cerca em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Reparou isso? Não pôs uma cerca. Por isso que a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse texto, ele é a peneira. Ele é a peneira. Ele vai peneirar bodes de ovelhas, homens de meninos. Ele vai. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quantas milhões de pessoas eu já vi usar esse texto para pecar à vontade. Não é porque ele achou um texto que fez ele fazer o que finalmente ele queria fazer, abandonar Jesus. Ele finalmente pôde se livrar de Jesus, se livrar de Deus. Duro, né? Ele finalmente pôde ir para o mundo como ele sempre quis. Ele encontrou um texto para isso. Tudo me é lícito. Agora que está cheio do Espírito, ele só consegue concentrar na continuação. Nem tudo me convém. Como aquele outro texto que é o irmão gêmeo desse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então o que eu quero para a minha vida? O que me edifica? Esse texto vale, por exemplo, eles falam de música do mundo, né? É um assunto grande, eu não quero entrar muito nele não. Mas pode música do mundo, pastor? A gente ouve o jovem falar tudo, né? E na verdade não é que pode ou que não pode. Tem músicas lindas de não cristãos, lindas, né? Não tem isso não. Só estou falando que eu prefiro ouvir músicas que vão me encher do Espírito, eu prefiro ouvir louvores, porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, então não tem problema nenhum, não. Mas é só porque eu prefiro aquilo que me enche do Espírito. Agora, falando das músicas dessa nossa geração, é pornografia em forma de não visual, em forma de áudio. Então, poxa, por favor, né? Não precisa falar? Aqueles funks grotescos e coisas grotescas de sertanejo universitário, né? Fóruns de matar, de policial, de bandidagem. Então, por favor, isso é terrível, não convém, não convém. Não, mas tudo me é lícito. Então vai. Aí você vai cair lá em Salomão, no final de Eclesiastes. Jovem, faça tudo o que seu coração quiser. Uau, achei o outro texto peneira, né? Mas lembre-se que vai ser julgado por tudo o que fizer. A casa caiu. Então por que você toma sua decisão de sim ou de não? Por religião? Ou porque é cheio de Espírito Santo? Cheio de amor por Deus? Reverente amor?
para não fazer, não porque ele colocou uma barreira. Não tem barreira na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles quisessem, eles pegavam. Se eu quiser pecar hoje, eu peco. Eu posso ir agora, sair e voltar a fazer o que eu fazia. Posso ir agora, trair minha esposa, fazer alguma coisa terrível. Não vai parar uma mão gigante do céu e me frear. Vai acontecer. Eu vou pegar, eu vou tocar. Deus não vai impedir. Ele quer ver decisão limpa do coração. Assim como Adão e Eva podiam ter pecado, porque Deus não fez robôs. Eu sempre falo esse texto de Adão e Eva, né? Ele não fez robôs que eram obrigados a estar com Deus, porque é o que está tendo, não tem saída do Éden. Não. Você quer ficar comigo para toda a eternidade? Fique. Não quer? Coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma do fruto dela. É a porta de saída. Você não é obrigado a ficar com Deus para sempre. Você não é. Eu não sou. Eu quero ficar com Deus para sempre porque eu quero, por amor. Escolha Jesus na sua vida. Por amor, obedeça aquilo que Ele manda, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Escritura por reverente amor e intimidade. Vai ter intimidade com Deus. Vai orar no secreto, vai ler a Escritura, vai se apaixonar por Cristo. Essa é a minha pregação. Não é para de fumar seu banana, para de beber cachaça logo. Não é. É seja cheio do Espírito, seja cheio de Deus. Busque o Senhor no seu coração, deixa Ele te dar resposta. Vai viver uma vida de resposta de oração, vai viver uma vida de revelação. Deixa Deus te dar revelação de sabedoria, revelação de conhecimento. Deixa Ele colocar profecias nos seus lábios. Vai fluir nos dons do Espírito, vai dar frutos para o Senhor. Essa é a minha pregação. E não religião, não faça isso, não faça aquilo. Eu termino aqui. Deus nunca colocou regras rígidas, pelo contrário, Ele quebrava regras em nome do amor. Finalizo com isso. Marcos 2,23. Aconteceu num sábado, Jesus sempre quebrava o sábado. Sempre quebrava o sábado por amor. Não é regra, não é induto, é o amor a Deus e não a obediência religiosa, sempre quebrando o sábado. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os discípulos ao passar começaram a colher espigas. Então os fariseus, quem? Só podia ser os religiosos. Os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito no sábado? De novo, pela 1000ª vez, Jesus fazendo o que não deve no sábado. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Olha o que Jesus citou. Em nome do amor, em nome de nenhuma regra, nenhum regulamento pode ser maior do que o amor a Deus. Não é regulamento. Ele sempre tentava ensinar isso para os fariseus. Sempre tinha que curar a mulher encurvada, tinha que ser no sábado. Tudo que ele fazia era ali mostrando: o sábado não foi feito, o homem não foi construído para o sábado foi construído para o homem. Não é o assunto de hoje, eu estou terminando aqui, né? Mas só para dar um exemplo. Ele sempre fazia isso e, por fim, no lava-pés ele mostra a maior quebra de protocolos, né? Isso é não ser religioso, é quebra de protocolos. Não é anarquia, é quebra de protocolos religiosos. E qual que é a regra religiosa de época absoluta? O servo chegava em qualquer casa que você entrava na Ásia, não é só em Israel, qualquer lugar, entrava-se lá e lavava-se os pés da pessoa que estava chegando para honrá-la. O servo lava os pés do Senhor e do Mestre. Vem Jesus, tira da cintura um pano, pega a bacia de água e lava os pés dos discípulos. Lava os pés dos discípulos e quebra todo o protocolo, toda religião, toda religiosidade. O Mestre lava os pés dos discípulos. Ele quebra por amor. Que o amor de Deus ele entre no seu coração. Que você possa servir, amar, quebrando todas as barreiras para amar a Deus, para amar o seu próximo. E entenda que não há religião que salva. Jesus é a única religião. Olha só essa moça chegando aqui. Pronto, voltou? Voltou. Jesus é o religare
é a reconexão entre Deus e o homem. Não há religião que salva, somente Jesus. Abra mão da sua religião hoje. Abra mão, evangélico. Abra mão, te convido. O evangélico, ele é muito vaidoso, achando que encontrou a verdade, que é dono da verdade. Já vê muito evangélico não salvo, tá? Pessoas de outras religiões são salvas por temor e reverência a Deus, entendimento e aprofundamento no Espírito Santo. Abandone sua religião hoje, amigo evangélico, amado católico romano, que está me ouvindo, amado de outra religião aí ou sem religião. Abandone hoje a sua religião ou não religião e aceite Jesus Cristo, o religar, a religação, a reconexão. Aceite Jesus como seu Senhor e único Salvador. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com seu coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Viu o que salva? O que salva é Cristo, é Jesus, não é religião. Tome esse texto no seu coração e vamos orar agora. Recebemos Jesus no nosso coração. Senhor Jesus, nós te adoramos pela tua palavra, pelo teu ensino, por aquilo que o Senhor falou em nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos porque a nossa reconexão com o Pai é o Senhor Jesus Cristo. E nós te aceitamos, Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Nós te recebemos, meus irmãos que estão orando comigo, dizendo amém e dizendo eu creio também, eu aceito. Sonda o coração deles, Pai, nesse momento. Sonda e seja recebido no coração deles, Jesus. Nós aceitamos o Senhor, Jesus, como Senhor e Salvador. Eu refaço minha aliança com o Senhor. Aqueles que já aceitaram Jesus estão fazendo essa oração de novo. Estamos refazendo nossa aliança, estamos declarando que a nossa aliança é forte com o Senhor, é real, é verdadeira. Nós confirmamos essa aliança com o Senhor. Nós te recebemos, Jesus, como Senhor e único Salvador, como única religação entre Deus e o homem. O Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o único que é a conexão entre o homem na terra e o Deus que está no céu. Só um Deus e um mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não há outro. Nós te recebemos no nosso coração como único Senhor e Salvador e te pedimos, faça morada em nós, que o Espírito Santo habite em nós, transborda-nos do Espírito Santo, nos dá sede e fome de ler a tua palavra, de buscar o Senhor, de aprender mais de ti, de crescer na tua verdade, dar frutos e levar essa linda salvação para outros que o Senhor nos deu, papai. Escreve o nosso nome no livro da vida. E que nós possamos levar outras pessoas, pelo teu Espírito Santo, o toque dele, levar outras pessoas a também te conhecerem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, domingo eu estou aí de novo, 8 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. Vou estar ministrando aí para vocês, se assim Deus permitir. E logo na sequência, 10 da manhã, eu vou estar ministrando também o culto da Lagoinha Céu Azul, culto da manhã, se assim Deus permitir. Então, quero ver quem vai me aguentar direto na escola bíblica e logo na sequência no culto. Eu espero vocês, que a gente possa se edificar juntos, se encher do Espírito Santo juntos, tá bom? Se inscreve lá no meu canal, Cordeiro e Leão por Luiz Henrique, no canal Lagoinha Céu Azul também, para acompanhar as palavras de Deus que a gente manda para vocês, tá bom? Que o Senhor possa iluminar seu coração, abençoar sua vida, sua noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe.